Fala, galerinha do terceiro, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí na quarentena? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, vocês e todos os seus familiares, beleza? Gente, eu tô de máscara hoje só para passar a informação e o exemplo. Fique em casa, mas se precisar realmente sair de casa, usa máscara, viu, gente? Cuidado, não põe a mão na máscara não. Se precisar tirar, ó, faz assim, ó, tira pela alça e você está protegido. Chegou em casa, põe a máscara para lavar, lava ali na água e sabão, deixa de molho uns 30 minutinhos, depois só pôr para secar e poder usar de novo. Certinho, gente? Vamos lá para nossa aula. Hoje a gente vai ver alguns exercícios de campo elétrico. Vamos resolver alguns exercícios de campo elétrico e a lista tá na descrição do vídeo, beleza? Baixa lá a lista, dá uma olhadinha e acompanha junto comigo essa lista de campo elétrico que eu preparei para vocês. Certinho? Vamos começar aí, ó, pro primeiro exercício. O exercício número 1. Ele fala: a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme Q igual a 2,7 microcoulombs no vácuo. Ele quer então a intensidade do campo elétrico gerado por essa carga, certo? Lá, eu fiz o desenho, você tem uma carga é para ser uma carga pontiforme, lembra? Pontiforme é forma de ponta, só um pontinho, como se fosse fazer só isso aqui, ó. Isso aqui é pontiforme, forma de ponta, nem dá pra ver direito, certo? Mas só para ficar melhor, pra gente representar melhor, fiz uma carguinha, né, positiva, ali eu vou estar representando de azul, e num determinado ponto que está a 3 milímetros, eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto gerado por essa carga, certo? Tudo bem? É isso que ele vai perguntar. Então eu anotei os dados lá. Carga 2,7 microcoulombs, esse micro aqui significa 10 a menos 6, certo? A distância que eu estou pegando da carga é de 3 milímetros, lembre-se que 3 milímetros é 3 vezes 10 a menos 3 metros, e a constante eletrostática que ele me deu, 9 vezes 10 a nona, tudo bem? Primeira coisa, vamos representar o campo elétrico que essa carga gera exatamente nesse ponto. Como ela é uma carga positiva, o campo elétrico é saindo da carga, certo? Então lembre-se, como que a gente determinava o vetor campo elétrico? São 3 características, né? Direção, sentido e intensidade. A direção é radial, passando pelo centro. O vetor está sobre uma reta que passa pelo centro, está apoiado numa reta que passa pelo centro. Então, ó, vamos supor, aqui eu vou fazer uma reta que está passando pelo centro da minha carga. Certo? Olha lá, essa reta aqui é a reta suporte. E qual é o sentido? Saindo, apontando para fora da carga. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico vai apontar para a direita. Certo? Então eu vou desenhar aqui o campo elétrico. Ele aponta para a direita. Então o campo elétrico, que eu vou chamar de E, aqui ó, aponta para a direita. Porque lembra, o campo elétrico, uma carga positiva, é sempre saindo. Certo? Olha lá. Direção radial, ó, a direção dela é uma reta que passa pelo centro, sentido saindo. E a intensidade? Calculado por essa equação aqui que a gente mostrou nas aulas passadas. Certo? Então beleza, a gente já terminou. Ó. Direção aqui a gente pode dizer, né, o vetor está na horizontal, sentido para a direita, vamos calcular a intensidade. Só substituir os valores, né? Olha lá, o módulo do campo elétrico, então, será igual ao valor da constante, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga, 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Cuidado, hein? Não esqueça de levar ao quadrado a distância. Ó, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. O campo elétrico, portanto, ó, vai ser dado por, vamos lá, 9 vezes 10 a nona, vezes 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Nisso, ó, a gente pode cortar esse 9 com esse 9, 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6. Sobrando só, olha lá, sobrou só que o campo elétrico vai ser 2,7 vezes 10 a nona. Vou até apagar aqui.
Certinho, gente? Ó, acompanha aqui, ó, só substituir os valores nessa equação, conseguir cortar esses valores, no final sobrou que o campo elétrico, naquele ponto, tem aquela direção e aquele sentido e tem uma intensidade de 2,7 vezes 10 a nona newtons por coulomb. Maravilha? Esse é o campo elétrico no ponto P. Certinho, gente? Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 newtons por coulomb. Calcule a que distância D se refere o valor desse campo, dados Q igual a menos 4 picocoulombs e K0 é igual a 9 vezes 10 a nona unidades do SI, certo? Então, ó, é um exercício muito parecido, só que agora ele dá outras informações, ele não dá os mesmos dados, ele dá outros dados. Ele fala que existe, que tem uma carga, e que essa carga está gerando num determinado ponto, a uma determinada distância, um campo elétrico com essa intensidade, certo? E ele quer saber qual é o valor dessa distância. Ele me dá o valor da carga, ó, menos 4 picocoulombs. Esse pico, que é esse pezinho, representa 10 a menos 12. Tudo bem? Certo? Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos caracterizar o campo elétrico que age nesse ponto. Vamos colocar pelo menos a direção. Quer dizer, ele já está caracterizado, né? Que a gente já tem a direção, o sentido, a gente tem a intensidade, só falta a gente colocar a direção e o sentido, né? É uma carga negativa. Então, o campo elétrico vai ser apontando para a carga. Lembra que, enquanto o campo elétrico de uma carga positiva é apontando saindo da carga, o campo elétrico de uma carga negativa aponta indo para a carga, certo? E tem as mesmas características, né? A direção é uma direção radial, então a reta suporte é uma reta que passa pelo centro da carga e o campo elétrico vai apontar para a carga. Então o campo elétrico nesse ponto, ó, ele tem essa característica aqui, ó. Ele é um campo elétrico que aponta para a carga. Tudo bem? Lá para a esquerda, diferente da carga positiva, que é saindo. Maravilha? Bom, como ele quer calcular a distância, ele me deu o valor da carga, a intensidade do campo e a constante, é só substituir aqui. Vamos substituir, ó. Vai ficar assim, ó. Campo elétrico, o módulo do campo elétrico é igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que é 4, módulo da carga, tá, gente? Então eu só vou pegar o valor numérico dela. 4 vezes 10 a menos 12, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, certo? O campo elétrico eu já sei, já poderia ter substituído aqui, mas não substituí, então vamos substituir. O campo elétrico vale 9 vezes 10 a menos 1, né? E é igual a essa parte aqui, que é isso aqui, certo? Olha lá, campo elétrico é igual a constante eletrostática, valor da carga, dividido pela distância ao quadrado, certo? Como eu quero determinar a distância, eu vou jogar ela para o outro lado, vou passar ela dividindo, vai ficar assim, ó, d quadrado é igual ao meu 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 12, tudo isso dividido por 9 vezes 10 a menos 1. Certo? Vamos lá, cortar algumas coisas, ó. 9 aqui vai embora. Sobrou somente que o d quadrado vai ficar o quê? 4. Agora vamos lá. 10 a nona vezes 10 a menos 12 vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 10 a menos 1. Olha lá, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1, lembra? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 3 menos menos 1. Então o d quadrado vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2. Certo? Portanto, ó, tiro a raiz dos dois lados. Raiz, o d vai ser igual a raiz de 4, 2. Raiz de 10 a menos 2, 10 a menos 1 metros. Tudo bem?
ou 20 centímetros, né? 2 vezes 10 a menos 1 metros é o 0,2 metros, ou 20 centímetros. Certinho, gente? Essa é a distância que esse ponto P está dessa carga para gerar um campo elétrico com essa intensidade. Certinho? Vamos para os próximos exercícios. Maravilha! Vamos agora para o nosso exercício de número 3. O número 3 fala o seguinte. Fala, considere a figura abaixo, né? Já coloquei ali. As duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, respectivamente, sobre os pontos A e B. Então, a carga Q1 está aqui no ponto A e a carga Q2 está no ponto B. Certo? Aí ele fala o seguinte, o campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de... Então ele quer saber qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Veja, você tem duas cargas próximas ao ponto P. Então essas duas cargas estão gerando um campo elétrico ao redor delas. E nesse ponto P você tem a presença do campo elétrico da Q2 e da Q1. Ele quer saber qual é o vetor campo elétrico resultante naquele ponto. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos representar os vetores campo elétrico de Q1 e Q2 no ponto P. As duas cargas são positivas, certo? Então o campo elétrico é saindo da carga. Como assim? Vamos lá. O campo elétrico nesse ponto, devido a essa carga, é saindo, ou seja, apontando para a direita. Então o campo elétrico nesse ponto, devido a essa carga, aponta para a direita. Tudo bem? Ó, esse daqui é o campo elétrico E1, que é o campo elétrico devido à carga 1. Opa! Certo? Por quê? Porque lembra, o campo elétrico de carga positiva é sempre aponta para fora da carga, saindo da carga. Dessa forma, para onde vai apontar o campo elétrico devido à carga Q2 no ponto P? Para a esquerda, certo? Porque é saindo. Então tá aqui. O campo elétrico devido à carga Q2. Ou seja, o campo elétrico no ponto P vai ser a diferença, vai ser a subtração da intensidade desses campos elétricos. Primeiro a gente tem que ver qual é o campo elétrico maior. Né? Quem será que está gerando um campo elétrico maior nesse ponto? Aí o campo elétrico resultante vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico com maior intensidade, certo? E para a gente determinar a intensidade desse campo elétrico resultante, a gente vai fazer a diferença entre as intensidades, certo? É a mesma coisa, vamos supor, tem uma pessoa puxando para cá com 40 e outra pessoa puxando para lá com 20. Isso é o equivalente de uma pessoa ou de uma única força agindo para cá com uma intensidade de 20. Tudo bem? Certo, gente? É isso que eu vou fazer. Então, primeiro, depois a gente ter representado os dois campos elétricos que agem em P, a gente vai calcular o campo elétrico de cada um deles. Como que a gente calcula? Utilizando essa equação. Então vamos lá, vamos começar do E1. Ó. E1, o módulo do campo elétrico de E1 será a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que ele falou que é de 4 microcoulombs, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância que Q1 está do ponto P ao quadrado. 20 centímetros. 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1 metros. Tudo bem? Certo? Então aqui eu vou colocar ó, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Vamos resolver. Que vai dar, o campo elétrico, portanto, vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 ao quadrado, 4, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Simplifica esse 4 aqui, ó, dá para cortar.
E1 é igual a 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6, dá 10 a terceira, dividido por 10 a menos 2, vai ficar 10 a menos 3, dividido por 10 a menos... Opa, desculpa. 10 a terceira dividido por 10 a menos 2, isso aqui vai dar 10 a quinta Newton por Coulomb. Certo? Essa é a intensidade do campo elétrico nesse ponto P devido à carga Q1. Agora o que a gente vai fazer? Vai calcular, fazer a mesma coisa para o campo elétrico E2. Fazer aqui no cantinho. Então o E2, ó, será igual a mesma coisa, né? Ó, 9 vezes 10 a nona, vezes agora a carga do Q2, que é 10 a menos 4, né? 1 vezes 10 a menos 4. Tudo isso dividido pela distância que Q2 está do ponto. Ele não me diz. Porém, ele me diz, ó, que a distância entre as cargas é de 1,2 metros. Só que só essa distância aqui, ó, é 0,2 metros. Significa que essa distância toda aqui, ó, é de 1 metro. Tudo bem? Porque se 1,2 é a distância das duas cargas, e só aqui a gente já tem 0,2 metros, isso daqui vale 1 metro. Ó. 1 metro mais 0,2, 1,2 metros. Tudo bem? Então aqui vai ficar 1 ao quadrado. Não precisa nem converter, porque já dá em metros aqui, ó, 1 metro. Vamos lá, então E2, a intensidade de E2 será 9, 10 a nona vezes 10 a menos 4, 10 a quinta newtons por Coulomb. Certo? E olha só, a intensidade deu a mesma. Ou seja, a intensidade do campo elétrico para a direita é a mesma intensidade do campo elétrico para a esquerda. Ou, em outras palavras, o campo elétrico devido a Q2 tem a mesma intensidade que o campo elétrico devido a Q1 nesse ponto. E aí você pensa, num cabo de guerra em que os dois lados puxam com a mesma força, qual é a força resultante? 0. Então, se tem um campo elétrico para cá com essa intensidade e no outro sentido com a mesma intensidade, o campo elétrico resultante será igual a 0. Ok, gente? Sem problema. Tá feito aí mais uma questão. Questão 4. Vamos agora para a questão 4. Ele fala o seguinte, ó. 6 cargas elétricas pontiformes encontram-se no vácuo, fixas nos vértices de um hexágono de lado L. As cargas têm o mesmo módulo de Q, e seus sinais estão indicados na figura. Né? Então, a carga positiva, negativa, negativa, positiva, positiva, negativa. Certo? Ele fala o seguinte, tá lá o desenho, tá ali, ele fala assim, ó, dados, constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, o lado desse hexágono de 30 centímetros, né, ele coloca ali 3 vezes 10 centímetros, 30 centímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros ou 3 vezes 10 a menos 1 metro. Maravilha? E o módulo da carga é de 5 vezes 10 a menos 5 coulombs. Ele fala assim, ó, no centro do hexágono, o módulo e o sentido do vetor campo elétrico resultante são, respectivamente, então ele quer o módulo e o sentido, ele quer a intensidade do campo elétrico e saber para onde aponta esse campo elétrico. Então ele até fala, né, que aqui é A, que é A, que é B, o cachorrinho tá latindo, olha lá, tá doidinho. C, D, E e F. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Como ele quer determinar a intensidade do campo elétrico no centro do hexágono, para onde aponta, vamos representar aqui no centro do hexágono todos os campos elétricos que agem ali naquele ponto. Como a gente tem 6 cargas, vão agir aqui no centro do hexágono 6 campos elétricos, devido a cada uma dessas cargas. Tudo bem? Então vamos lá, ó.
Bom, vamos começar. Qualquer carga. Vou começar com a carga A. É uma carga positiva. Então o campo elétrico, ó, aponta nesse sentido aqui, ó. Ó, a reta suporte essa aqui, ó, passa pelo centro. E como ela é uma carga positiva, aponta para cá. Certo? Esse daqui, ó, é o E, é o campo elétrico devido à carga A. Maravilha. Carga B, carga negativa. Então o campo elétrico aponta para a carga. Então aponta para cá, ó. Esse é o campo elétrico devido à carga B. Certo, gente? Tudo bem? Vamos marcar cada um dos campos elétricos. Carga que está aqui no vértice C. Negativa, aponta para a carga. Esse daqui é o EC. Maravilha? Carga no vértice D, ó. Positiva, aponta saindo da carga. Então, ó. Tá aqui o campo elétrico, aponta para cá o campo elétrico devido à carga D. E D. Certinho? Tudo bem? Agora aqui, ó. Carga eu estava na D, aqui na E. Carga positiva, então é saindo da carga. Então, ó, vou colocar aqui do lado, ó. Ela aponta para cá também, ó. Então aqui, ó, a E. Campo elétrico devido à carga no vértice E, certo? Então, ó, nesse ponto aqui, ó, tem dois campos elétricos apontando para lá. Eu desenhei um do lado do outro para não ficar, para a gente poder perceber, certo? Que tem dois campos elétricos agindo ali. E finalmente ali, ó, F é uma carga negativa, então o campo elétrico aponta para a carga. Pronto. Esse daqui é o campo elétrico devido à carga do ponto no vértice F. Marcamos todos os campos elétricos que agem naquele ponto, no centro do meu hexágono. Agora a questão é o seguinte. Ele fala que todas as cargas têm o mesmo módulo de carga, né? Todas as cargas têm o mesmo valor numérico. A única coisa que difere às vezes uma da outra é o sinal, mas todas têm o mesmo valor. O módulo aqui, ó, o módulo das cargas, vou até colocar aqui, ó, que está no coisa, é 5 vezes 10 a menos 5. Beleza. Outra coisa, a distância, não sei se vocês vão lembrar, a distância que você tem do vértice de um hexágono até qualquer um de seus... a distância que você tem do centro de um hexágono até qualquer vértice desse hexágono é igual ao lado do hexágono. Lembra? Quando você divide o hexágono dessa forma, você divide ele em, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Ou seja, esse lado aqui mede L, aqui também mede L, aqui também mede L. Todos esses segmentos de reta têm a mesma medida, certo? Ou seja, todas as cargas têm a mesma intensidade e estão a uma mesma distância do centro. Logo, o campo elétrico delas, de cada uma delas, vão ter a mesma intensidade. Certo? Tudo bem? Por quê? Se todas as cargas têm o mesmo módulo e estão a uma mesma distância, o campo elétrico é igual para todas essas cargas. Então, se a intensidade do campo elétrico de todas as cargas nesse ponto central do hexágono é o mesmo, então é o seguinte, ó. Esse campo o campo elétrico de EF é anulado pelo campo elétrico de EC. Vou cortar aqui, ó. Então aqui, ó, esses dois campos se anulam. Maravilha. O campo elétrico devido à carga A é anulado devido ao campo elétrico da carga D. Porque, ó, eles apontam em sentidos contrários e têm a mesma intensidade. Então a gente pode cancelar. No final, olha o que sobrou. No final, sobrou a ação de dois campos elétricos apontando no mesmo sentido. E esses dois campos elétricos têm a mesma intensidade. Ou seja, para eu determinar qual que é a intensidade do vetor resultante, eu calculo a intensidade de um desses vetores aqui e depois multiplico por 2. Certo, gente? E é exatamente isso que eu vou fazer.
Vou calcular, por exemplo, o módulo do campo elétrico de EB. Tanto faz. Poderia ser do EE? Poderia, mas eu escolhi o EB. Então aqui vai ser, como que a gente calcula o campo elétrico de EB? É o valor da constante vezes o valor da carga, do módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado. Como eu havia dito a vocês, a distância de qualquer vértice do meu hexágono para o centro é igual ao tamanho do lado do meu hexágono. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 5 vezes 10 a menos 5. Tudo isso dividido pela distância que é 3 vezes 10 a menos 1. Tudo isso ao quadrado. Certo? Maravilha? Portanto, olha lá, campo elétrico de EB será igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 5, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Certo? Cortou esse 9, cortou esse 9. Sobrou aqui o campo elétrico EB, será igual, o módulo dele, será igual a 5 vezes, 10 a nona vezes 10 a menos 5, 10 a quarta, certo? 10 a quarta dividido por 10 a menos 2, 10 a sexta, newtons por coulomb. Porém, esse daqui é só o EB, tem que somar o EE. Logo, o campo elétrico resultante ali, o módulo dele, será 2 vezes esse valor. Ou seja, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10 a sexta, 10 a sétima, newtons por coulomb. Maravilha? E é 10 a sétima newtons por coulomb. Vou anotar aqui, representar aqui o campo elétrico resultante. Apontando de E para B, certo? De E para B. Isso dá como alternativa a alternativa C. Certinho, gente? Maravilha? Mais 2 exercícios aí para conta. Ficou uma lousa bonita até, né? Ficou bem show. Vamos para o último exercício dessa lista. Bom, esse é o nosso quinto e último exercício. Ele pergunta assim no exercício, ele fala assim, em qual ponto do espaço, na figura a seguir, o módulo do campo elétrico resultante é nulo? Então, existe algum ponto que o campo elétrico ele vai ser nulo, certo? Vamos dar uma analisada. Vamos pensar o seguinte, será que o campo elétrico ele pode ser nulo entre as duas cargas? Vamos ver. Vamos supor que eu escolha um ponto aqui, certo? Para onde vai apontar o campo elétrico devido a cada uma das cargas? Devido à carga Q1, o campo elétrico a carga é positiva, então o campo elétrico vai ser apontando para a direita. Maravilha, tudo bem. O campo elétrico de E2 é uma carga negativa, então aponta para ela. Certo? Ora, tem como o campo elétrico resultante aqui ser nulo? Não, né? Porque você tem dois campos elétricos agindo na mesma direção e no mesmo sentido. É como se tivesse duas pessoas se ajudando para puxar uma pedra. Você tem a soma das forças, né? Aqui você vai sempre somar. Não tem como você fazer a soma de dois números não nulos e o resultado ser zero, certo? O único jeito para que a soma desses dois caras fosse zero era se os dois campos elétricos fossem zero, mas não é. Então, o ponto onde o campo elétrico é nulo, ou ele está nessa região, à esquerda de Q1, ou nessa região, à direita de Q2. Porém, ele não pode estar aqui,
o ponto onde a soma dos campos elétricos é nulo não pode estar aqui. Por quê? Porque Q2 tem uma intensidade de carga maior do que 1. Ou seja, se vamos supor, o campo elétrico ele é nulo aqui. Vamos marcar as intensidades dos campos elétricos. Q2, ou melhor, vamos colocar um pouquinho mais para cá. Só para caber as flechinhas. Vamos supor que é aqui. Certo? Será que o campo elétrico é nulo nessa região? Vamos lá. Q2, ele tem uma intensidade, o módulo, né, é 4 vezes maior do que Q1. Então, o campo elétrico é muito grande aqui. E, além do Q1 ter uma intensidade de carga 4 vezes menor do que Q2, ele vai estar a uma distância maior. Então, o campo elétrico devido a Q2, a Q1 aqui nessa região vai ser assim, bem pequenininho. Não tem como a soma desses dois caras ser zero, certo? Portanto, o ponto onde o campo elétrico será nulo, a resultante do campo elétrico será nula aqui. Por quê? Apesar dessa carga ser menor do que a Q2, ela vai compensar a intensidade do seu campo elétrico com essa pequena distância, certo? Então, o nosso ponto onde o campo elétrico vai ser nulo será aqui. Vamos marcar a direção e o sentido do campo elétrico de cada carga nesse ponto aqui. Apagar aqui, bonitinho. Certo? Vamos lá. O campo elétrico devido a Q1, como Q1 é uma carga positiva, vai ser se afastando de quê? Da carga. Tá para cá. E o campo elétrico de Q2 vai ser apontando para lá. Certo? Aqui é o E devido à carga Q2. E aqui é o E1 devido à carga Q1. Maravilha, gente? Tudo bem? Vamos lá calcular. Vamos fazer a seguinte suposição. Vamos dizer, eu quero calcular essa posição aqui. Então vamos dizer que essa distância, que a distância que esse ponto está da carga Q1 é x. Certo? Agora a gente vai calcular. Vamos lá. Se nesse ponto a soma dos campos elétricos é nula, significa que o módulo, a intensidade do campo E2, só a intensidade, é igual à intensidade de E1. Maravilha? Essa é a condição para que esses dois campos sejam nulos. A intensidade deles tem que ser iguais. Então vamos lá, vamos calcular. Aqui vai ser Q vezes o módulo de Q2 dividido pela distância que Q2 está do ponto P. Qual é a distância? 24 mais x. Essa distância ao quadrado. Igual, vamos lá, para o E1 vai ser K módulo de Q1, maravilha? Dividido pela distância que Q1 está do ponto, desse ponto aqui, que é x. X ao quadrado. Maravilha? O que a gente vai fazer agora? Dá para cancelar esses dois aqui. Manda esse x quadrado para cá e esse q quadrado para lá. Vai ficar assim, x quadrado sobre 24 mais x, tudo isso ao quadrado, é igual a módulo de Q1 sobre módulo de Q2. Certo? Maravilha? Bom, vamos lá. Vamos substituir os valores, então. Aqui eu vou vir para cá agora. Eu vou ter aqui, fazer tudo de preto. X quadrado sobre 24 mais x, tudo isso ao quadrado, é igual a módulo de Q1, 4 microcoulombs. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pelo módulo de Q2, que é 16 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Olha lá. Corta, corta. Aqui dá para simplificar. 4 sobre 16 dá 1/4. Ou seja,
E ó, outra coisa. Esses dois estão ao quadrado. Eu posso escrever assim, né? Posso representar dessa forma. Mais x, tudo isso ao quadrado. Isso daqui é igual a 1/4. Certo? Tiro a raiz dos dois lados, eu vou ter que x sobre 24 mais x é igual a 1 sobre 2. Tudo bem? Vou vir para cá, ó. Vou vir para cá, para essa parte aqui, ó. A lousa é pequena. Então, olha lá. Vai ficar então, ó, 2x é igual a 24 mais x. Portanto, ó, 2x menos x, x é igual a 24 metros. Ou seja, a distância que esse ponto tem que estar dessa carga é de 24 metros para lá, para que o campo elétrico seja nulo, para que a soma desses dois campos elétricos seja nula. Tudo bem? Só um comentário. Caso você fizesse essa mesmíssima ideia, a mesma ideia, para um ponto aqui, se você fizesse essa mesmíssima ideia para um ponto aqui, fizesse essa mesma conta, né? Só que aqui ia mudar, essa relação aqui ia mudar, né? O resultado ia dar menos 48. O que significa? Que se você está pegando para cá como positivo, menos 48 é o quê? É 24 mais 24. Quem tiver na curiosidade, faz esse teste. Imagina que o ponto está aqui. Aí você imagina a mesma coisa. Que esse ponto está a uma distância x, a uma outra distância x desse cara aqui. Tá? Você vai fazer a mesma coisa, você vai achar que para essa, com esse tipo de raciocínio, você acha que o valor vai ser menos 48, que é menos, quer dizer que é para lá, e 48, que é 24, 24. Vai dar a mesma localização que esse aqui. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Temos mais uma aula seguinha. A próxima aula vai ser com mais resolução de alguns exercícios. Muito obrigado e fique em casa.